Sabe quando você acorda numa manhã comum e simplesmente sabe que algo está diferente? Foi assim que começou. Era uma terça-feira de março de 2015, e eu, Marina Santos, 28 anos na época, acordei com aquela sensação estranha que nunca mais me abandonaria pelos próximos 7 anos. Tinha tudo para ser apenas mais um dia normal na vida de uma executiva de marketing bem-sucedida. Mas aquele dia marcaria o início da minha descida ao vale mais escuro que já conheci. Naquela época, eu era a pessoa que todos admiravam. Formada com honras pela USP, tinha construído uma carreira impressionante em tempo recorde. Aos 28 anos, já ocupava uma posição de gerência numa multinacional, tinha meu próprio apartamento na Vila Olímpia, dirigia um carro do ano e mantinha uma rotina que muitos invejavam. Nas redes sociais, minha vida parecia perfeita. Viagens internacionais, restaurantes caros, roupas de marca. Eu era a filha que todos os pais desejariam ter, a profissional que toda empresa queria contratar. Mas naquela manhã de março, algo estava diferente. Acordei 2 horas antes do despertador tocar, com um peso inexplicável no peito. Sentei na cama e, pela primeira vez na vida, não consegui levantar. Não era cansaço físico. Era algo mais profundo, como se cada movimento exigisse uma energia que eu simplesmente não tinha mais. Fiquei ali paralisada, olhando pela janela do 15º andar, observando a cidade acordar, enquanto algo dentro de mim parecia adormecer. Lembro-me de cada detalhe daquela manhã como se fosse hoje. O barulho do trânsito lá embaixo, o cheiro do café que o meu timer havia programado para passar, a luz do sol nascente refletindo nos prédios de vidro. Tudo estava igual, menos eu. Tentei fazer minha rotina normal. 10 minutos de meditação, workout matinal, banho revigorante. Mas cada passo parecia uma maratona. Consegui me arrumar, embora tenha demorado o dobro do tempo. Escolhi meu terninho preto favorito, aquele que sempre me fazia sentir poderosa. Mas quando me olhei no espelho, não reconheci a pessoa que me encarava de volta. Havia um vazio nos meus olhos que eu nunca tinha notado antes. Tentei sorrir para mim mesma como fazia todas as manhãs, mas o sorriso não alcançou os olhos. Era como se uma versão em preto e branco de mim mesma tivesse substituído a versão colorida que eu sempre fui. No elevador, encontrei Dona Carmen, minha vizinha do 14º andar. "Marina, querida, você está bem? Parece pálida", ela comentou com aquele jeito maternal dela. Forcei meu melhor sorriso profissional e respondi que estava apenas cansada, a primeira de muitas mentiras que contaria nos anos seguintes. No saguão do prédio, o porteiro João, que sempre brincava comigo sobre o São Paulo Futebol Clube, também notou algo diferente. "Doutora Marina, hoje a senhora não vai fazer aquela provocação do costume?" Mais um sorriso forçado, mais uma desculpa sobre estar atrasada. O trajeto até o escritório, que normalmente me energizava com planos e ideias para o dia, foi um borrão de cores e sons que não faziam sentido. Estacionei meu carro na vaga reservada, peguei minha pasta e entrei no elevador executivo. No reflexo do espelho, ajustei a postura, forcei um sorriso e entrei no modo automático que me acompanharia pelos próximos meses. A primeira pessoa que realmente percebeu que algo estava errado foi Sandra, minha assistente há 3 anos. Ela me conhecia bem demais para se deixar enganar pelo meu teatro. "Marina, você não tem nenhuma reunião urgente hoje. Quer que eu remarque seus compromissos?" Neguei com a cabeça. Insisti que estava tudo bem e mergulhei no trabalho como sempre fazia quando queria fugir de alguma coisa. Mas naquele dia, nem mesmo o trabalho, que sempre foi meu refúgio, fazia sentido. As planilhas embaralhavam na minha frente. As reuniões pareciam acontecer em câmera lenta. E cada e-mail que eu precisava responder parecia uma tarefa hercúlea. Numa apresentação importante para o conselho, gaguejei várias vezes, algo que nunca tinha acontecido antes. Vi os olhares preocupados dos diretores, mas ninguém disse nada. Afinal, eu era Marina Santos, a estrela em ascensão da empresa. Todos assumiram que era apenas um dia ruim. À noite, sozinha no meu apartamento, tentei entender o que estava acontecendo. Abri uma garrafa de vinho, um Malbec argentino que tinha trazido da minha última viagem, e sentei na varanda, olhando para a cidade iluminada. Sempre amei aquela vista. O mar de luzes que fazia São Paulo parecer mágica à noite. Mas naquela noite, as luzes pareciam frias e distantes, como estrelas mortas cujo brilho ainda viaja pelo espaço. Peguei meu celular e vi as dezenas de notificações não respondidas. Mensagens da minha mãe perguntando por que não tinha ligado no fim de semana. Convites para happy hour que tinha ignorado.
lembretes de academia que tinha cancelado. Quando foi que eu comecei a me afastar de tudo e de todos? Não conseguia identificar o momento exato, mas agora percebia que já fazia tempo que estava construindo muros ao meu redor. Naquela noite fiz algo que não fazia há anos. Chorei. Não foi um choro delicado de filme romântico. Foi um choro convulsivo, desses que sacodem o corpo inteiro. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha maquiagem cara ter deixado manchas escuras na minha blusa branca de seda, até meu nariz ficar vermelho e meus olhos inchados. Chorei por motivos que nem eu entendia. Os dias seguintes foram um exercício de fingimento. Acordava, me arrumava, ia trabalhar, sorria nos momentos certos, respondia e-mails, participava de reuniões, tudo no automático, como um robô bem programado. Por fora, continuava sendo a Marina eficiente e bem-sucedida. Por dentro, algo estava morrendo lentamente. Comecei a notar mudanças sutis no meu comportamento. Parei de me exercitar. Eu, que nunca perdi um treino. Comecei a comer mal. Às vezes esquecia completamente de almoçar. Outras vezes comia demais, especialmente doces, buscando um conforto que nunca vinha. Meu sono, que sempre foi regulado como um relógio suíço, tornou-se errático. Passava noites em claro, outras dormia 12 horas seguidas, e ainda assim acordava cansada. Minha mãe, sempre tão sintonizada comigo, começou a ligar com mais frequência. Filha, você não tem aparecido nos almoços de domingo. Está tudo bem? Eu mentia, dizia que estava atarefada com um projeto importante, que logo as coisas melhorariam. Mas ela sabia. Mães sempre sabem. Foi ela quem primeiro sugeriu que eu procurasse ajuda. Marina, não tem vergonha nenhuma em conversar com um profissional. Sua tia Beatriz fez terapia por anos. E olha como ela está bem hoje. Mas eu resistia. Terapia era para pessoas fracas. Eu repetia para mim mesma. Eu era forte, independente, bem-sucedida. Não precisava de ajuda. O primeiro sinal realmente preocupante veio 3 meses depois daquela manhã de março. Estava numa reunião importante com clientes quando, de repente, senti meu coração acelerar, minhas mãos começaram a suar frio e uma sensação de morte iminente tomou conta de mim. Era meu primeiro ataque de pânico, embora na época eu não soubesse nomear o que estava acontecendo. Saí correndo da sala de reuniões, deixando todos perplexos. Tranquei-me no banheiro e tentei respirar, mas o ar não vinha. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me sentar no chão. Foi Sandra quem me encontrou, 20 minutos depois, ainda sentada no chão do banheiro, abraçada aos meus joelhos como uma criança assustada. Chega, Marina, você precisa de ajuda, ela disse, com uma firmeza que eu nunca tinha visto nela. Foi ela quem ligou para minha mãe. Foi ela quem cancelou meus compromissos do dia. Foi ela quem me levou para casa. Naquela noite, pela primeira vez, admiti para mim mesma que algo estava muito errado. Mas admitir não significava aceitar ajuda. Pelo contrário, mergulhei ainda mais fundo no trabalho, como se pudesse afogar qualquer problema em relatórios e apresentações. Comecei a ser a primeira a chegar ao escritório e a última a sair. Assumi mais projetos, participava de mais reuniões, produzia mais relatórios do que qualquer outro gerente. Meu chefe, Roberto, começou a demonstrar preocupação. Marina, você está se matando de trabalhar. Precisa desacelerar. Mas eu não podia. O trabalho era a única coisa que me mantinha funcionando, que me dava um propósito, mesmo que vazio. Era como se eu estivesse correndo numa esteira, sem sair do lugar, mas com medo de parar porque não sabia mais o que havia além daquele movimento mecânico. Os ataques de pânico tornaram-se mais frequentes. Aprendi a identificar os sinais. O coração acelerado, as mãos suando, a respiração difícil. Comecei a carregar um pequeno frasco de água com floral de Bach na bolsa, uma recomendação que encontrei na internet. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas era melhor do que admitir que precisava de ajuda profissional. Minha vida social, que já não era muito ativa, praticamente desapareceu. Parei de atender chamadas de amigos, cancelava compromissos no último minuto, inventava desculpas para não comparecer a eventos familiares. Meu mundo foi se fechando cada vez mais, até se resumir ao trajeto entre meu apartamento e o escritório. Numa dessas noites solitárias, encontrei um antigo diário de quando tinha 15 anos. Nele, uma Marina adolescente falava sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Queria mudar o mundo, fazer diferença na vida das pessoas, viajar, conhecer culturas diferentes, talvez até ter uma família própria um dia. O que aconteceu com aquela menina? Em que momento ela se perdeu no caminho e se transformou nessa mulher vazia que eu via no espelho?
A gota d'água veio num domingo à noite, 6 meses depois daquela primeira manhã de março. Estava preparando uma apresentação importante para o dia seguinte, quando meu computador travou. Era um problema simples, que normalmente eu resolveria em minutos. Mas naquele momento, foi como se algo dentro de mim também travasse. Comecei a gritar com o computador, como se ele pudesse me ouvir. Gritei até minha voz falhar, até os vizinhos começarem a bater na parede. Depois, num acesso de raiva que não reconheci como meu, joguei o notebook contra a parede. O barulho do equipamento se despedaçando pareceu me despertar de um transe. Olhei para os cacos no chão, R$ 3.000 de prejuízo e anos de trabalho potencialmente perdidos, e comecei a rir. Um riso histérico, descontrolado, que logo se transformou em choro. Foi nessa noite que pensei em desistir pela primeira vez. Não de forma clara ou planejada, mas como uma ideia nebulosa que começou a se formar nos cantos mais escuros da minha mente. Não seria difícil. Tinha acesso a medicamentos suficientes no meu armário de remédios, resultado de várias consultas com diferentes médicos procurando respostas para minha insônia e ansiedade crescentes. O que me impediu naquela noite foi uma ligação inesperada da minha mãe. Como se ela tivesse um sexto sentido, ligou exatamente no momento em que eu olhava fixamente para o armário de remédios. Filha, tive um sonho ruim com você e precisava ouvir sua voz. Conversamos por horas, como não fazíamos há meses. Não contei tudo o que estava sentindo, mas pela primeira vez em muito tempo, permiti que alguém se aproximasse um pouco do meu caos interior. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Pela primeira vez em minha carreira, liguei dizendo que estava doente sem realmente estar com algum problema físico. Sandra, mais uma vez mostrando que entendia mais do que deixava transparecer, apenas disse: "Cuide-se, Marina. A empresa não vai desabar sem você por um dia." Passei o dia inteiro na cama, olhando para o teto, pensando em como tinha chegado até ali. Como uma mulher bem-sucedida, independente, admirada por todos, tinha se transformado nessa pessoa que mal conseguia levantar da cama? Como tinha permitido que a tristeza, a ansiedade e o vazio tomassem conta de cada aspecto da minha vida? Naquela tarde, recebi uma mensagem no WhatsApp de uma antiga amiga da faculdade, Raquel. Não nos falávamos há mais de um ano, desde que eu tinha começado a me isolar. A mensagem era simples. "Mari, sei que faz tempo que não conversamos, mas tenho pensado muito em você. Se quiser conversar, estou aqui." Algo na simplicidade e sinceridade daquela mensagem quebrou mais uma das minhas barreiras. Respondi com um áudio, algo que nunca fazia, sempre preferindo a formalidade das mensagens escritas. E nesse áudio, pela primeira vez, permiti que minha voz tremesse, que minha vulnerabilidade aparecesse. "Raque, não estou bem. Na verdade, faz tempo que não estou bem. Acho que preciso de ajuda." A resposta dela foi imediata. "Estou saindo do trabalho agora e vou até sua casa. Não aceito não como resposta." 2 horas depois, ela estava na minha porta, com uma garrafa de vinho e aquele sorriso acolhedor que sempre foi sua marca registrada. Conversamos a noite toda. Pela primeira vez, contei tudo. Os ataques de pânico, a insônia, o vazio inexplicável, os pensamentos sombrios. Raquel escutou sem julgar, segurando minha mão nos momentos em que minha voz falhava. Em determinado momento, ela compartilhou algo que nunca tinha me contado. Também havia passado por depressão alguns anos antes. "Marina, você sempre foi a forte do grupo, a que todo mundo admirava. Talvez por isso mesmo seja tão difícil admitir que precisa de ajuda. Mas sabe qual foi a maior lição que aprendi? Que força verdadeira não está em carregar tudo sozinha, mas em saber quando pedir ajuda." As palavras dela mexeram comigo de um jeito que não conseguia explicar. Era como se alguém finalmente tivesse dado um nome para o monstro que me perseguia. Depressão. A palavra que eu tanto evitava, que considerava sinônimo de fraqueza, finalmente ganhou um rosto. O meu rosto no espelho todas as manhãs. Na semana seguinte, pressionada por Raquel e minha mãe, finalmente marquei uma consulta com uma psiquiatra. Doutora Helena era uma senhora de seus 60 anos, com um olhar tão acolhedor que me fez chorar assim que sentei em sua frente. Passei 2 horas em seu consultório, desenterrando coisas que nem sabia que estavam soterradas dentro de mim. Saí de lá com um diagnóstico oficial de depressão maior e um mix de sentimentos contraditórios. Alívio por finalmente entender o que estava acontecendo, medo do tratamento que teria pela frente e uma ponta de esperança, pequena, mas presente, de que talvez existisse uma saída daquele labirinto escuro em que eu estava perdida.
o diagnóstico foi apenas o começo. Tive que admitir para meu chefe que precisaria reduzir minha carga horária para fazer o tratamento adequadamente. Para minha surpresa, Roberto foi extremamente compreensivo. Marina, você é um dos melhores talentos que já passou por esta empresa. Vamos dar todo o suporte que você precisar para se recuperar. A notícia se espalhou rapidamente pelo escritório, e as reações foram diversas. Alguns se afastaram, como se depressão fosse contagiosa. Outros se aproximaram, compartilhando suas próprias histórias de luta com a saúde mental. Sandra, minha fiel assistente, chorou quando contei. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia como ajudar. Ela disse, me abraçando. O tratamento começou com antidepressivos e sessões semanais de terapia. Os primeiros meses foram especialmente difíceis. Os medicamentos demoraram a fazer efeito, e os efeitos colaterais eram desafiadores. Boca seca, sonolência, falta de apetite. Nas sessões de terapia, cada revelação era como arrancar um curativo, doloroso, mas necessário. Comecei a entender que minha depressão não tinha começado naquela manhã de março. Ela tinha raízes mais profundas, enterradas em anos de autocobrança excessiva, perfeccionismo tóxico e uma necessidade constante de provar meu valor através do sucesso profissional. A menina do diário, que sonhava em mudar o mundo, tinha sido sufocada por planilhas, metas e a busca incessante por reconhecimento. Minha família reagiu de formas diferentes. Meu pai, sempre pragmático, tinha dificuldade em entender como alguém com tudo na vida podia estar deprimido. Já minha mãe mergulhou de cabeça em pesquisas sobre depressão, participava de grupos de apoio para familiares e se tornou minha maior defensora. Foi ela quem começou a me levar na igreja, embora eu sempre tivesse sido cética em relação à religião. Não custa nada experimentar, filha. Às vezes precisamos de algo maior que nós mesmos para nos curar. Eu ia mais para agradá-la do que por acreditar realmente. Mal sabia que aquelas visitas à igreja seriam o começo de uma transformação muito maior do que eu poderia imaginar. Os meses se arrastavam. Alguns dias eram melhores. Outros eram como voltar ao fundo do poço. Aprendi a celebrar pequenas vitórias. Conseguir levantar da cama sem chorar, tomar banho sem precisar sentar no chão do box, preparar uma refeição completa para mim mesma. Coisas que antes eram automáticas, agora eram conquistas dignas de nota no diário terapêutico que a doutora Helena me pediu para manter. No trabalho, tive que reaprender meus limites. Não podia mais ser a primeira a chegar e a última a sair. Não podia mais assumir todos os projetos. Não podia mais ser a supermulher que todos esperavam que eu fosse. Foi um exercício de humildade e autoconhecimento aceitar que não podia ser uma resposta completa. Raquel se tornou presença constante na minha vida. Toda quinta-feira, independente do tempo ou dos seus próprios compromissos, ela aparecia no meu apartamento com algo diferente. Às vezes comida, às vezes um filme, às vezes apenas sua presença silenciosa e reconfortante. Foi ela quem me apresentou ao grupo de apoio que se reunia todas as segundas-feiras numa sala nos fundos da igreja. Lembro da primeira vez que entrei naquela sala. O cheiro de café fresco, as cadeiras dispostas em círculo, os rostos marcados por histórias que eu ainda não conhecia. Sentei no fundo, tentando me fazer invisível. Mas ali, naquele grupo de estranhos unidos pela dor, encontrei algo que não esperava: compreensão verdadeira. Ali conheci pessoas que entendiam exatamente o que eu estava passando. Carlos, um empresário que perdeu tudo para o vício em jogos antes de encontrar sua redenção na fé. Ana, uma professora que enfrentava depressão há mais tempo que eu, mas cujo sorriso gentil nunca deixava transparecer sua luta diária. João, um adolescente que tentou suicídio 3 vezes antes de encontrar um propósito através da música na igreja. Suas histórias eram diferentes da minha, mas a dor era a mesma. A sensação de vazio, a luta diária contra pensamentos sombrios, a busca por um sentido maior. Ali, pela primeira vez, não precisei fingir que estava bem. Podia ser simplesmente Marina, com todas as minhas quebraduras e imperfeições. Foi numa dessas reuniões que conheci Pastor Paulo, um homem de seus 50 anos com um olhar que parecia enxergar através das máscaras que as pessoas usavam. Ele conduzia os encontros com uma mistura única de sabedoria espiritual e conhecimento psicológico. A depressão, ele dizia, não é falta de fé. É uma doença que precisa ser tratada com seriedade, com ajuda profissional e, para quem assim desejar, com o apoio da fé. Suas palavras eram diferentes de tudo que eu já tinha ouvido sobre religião. Não havia julgamento, não havia cobranças,
Não havia promessas milagrosas de cura instantânea. Apenas acolhimento, compreensão e um convite gentil para conhecer uma dimensão da vida que eu sempre tinha ignorado. 1 ano se passou desde aquela manhã de março. Os medicamentos começaram a fazer efeito. A terapia me ajudava a processar questões profundas, e as reuniões do grupo de apoio me davam um senso de pertencimento que eu nunca tinha experimentado antes. Mas ainda havia dias difíceis, ainda havia momentos de escuridão, ainda havia uma luta constante contra os pensamentos negativos. Foi numa dessas noites especialmente difíceis que recebi uma mensagem inesperada de Ana, do grupo de apoio. Era um versículo bíblico que ela disse ter recebido em oração para mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhando para a cidade iluminada pela mesma janela de sempre, percebi que algo estava mudando dentro de mim. Não era uma mudança dramática como nos filmes, com música de fundo e epifania repentina. Era algo mais sutil, como o amanhecer que vai chegando devagar, primeiro com tons suaves de rosa no horizonte, depois com a claridade que vai tomando conta do céu aos poucos. A depressão ainda estava lá, ainda era uma companheira diária, mas agora eu tinha algo que não tinha antes. Esperança. Uma esperança pequena, frágil como um broto que nasce no asfalto, mas persistente. E foi essa esperança que me manteve viva, até o dia em que Deus faria algo tão extraordinário em minha vida, que mudaria completamente minha história. Mas essa é uma parte diferente da minha jornada. Uma história de transformação que começou exatamente quando eu pensava que não havia mais saída. Uma história que me fez entender que às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para olhar para cima e encontrar a luz. O fundo do poço tem muitas camadas. Quando você pensa que chegou ao ponto mais baixo, descobre que ainda pode afundar mais. Foi assim que os próximos meses se desenrolaram na minha vida, numa espiral descendente que parecia não ter fim. O tratamento com antidepressivos, que inicialmente trouxe alguma esperança, começou a perder o efeito. Doutora Helena explicou que isso era comum. Às vezes, o organismo se adaptava à medicação e precisávamos ajustar as doses ou mudar os remédios. Mas cada mudança era uma nova montanha-russa de efeitos colaterais e expectativas frustradas. Numa manhã particularmente difícil, olhei para o frasco de remédios na minha mesa de cabeceira e tive um pensamento perturbador. E se eu tomasse todos de uma vez? Não era a primeira vez que esse tipo de pensamento me ocorria, mas dessa vez era diferente. Mais concreto, mais tentador. Cheguei a separar os comprimidos, alinhando-os metodicamente na bancada do banheiro, como se estivesse preparando mais uma das minhas apresentações perfeitamente organizadas. Foi o latido do meu vizinho do 14º andar que me trouxe de volta à realidade. O som atravessou as paredes finas do prédio e me fez derrubar os comprimidos na pia. Observei-os escorrendo pelo ralo, junto com as lágrimas que nem percebi que estava derramando. Liguei para a doutora Helena imediatamente. Você precisa de internação, Marina. Ela disse com aquela voz calma que agora me irritava profundamente. Não é um fracasso, é um cuidado necessário. Mas para mim, naquele momento, era o último selo de fracasso que faltava na minha coleção. A executiva bem-sucedida agora precisava ser internada. Que ironia! A notícia da minha licença médica se espalhou pelo escritório como fogo em palha seca. Os cochichos nos corredores, os olhares de pena, as mensagens de melhoras, que soavam vazias. Roberto, meu chefe, tentou ser compreensivo, mas pude ver o desapontamento em seus olhos. Eu era seu projeto, sua aposta, e agora estava desmoronando. A internação durou 45 dias. O hospital psiquiátrico não era nada como nos filmes. Não havia paredes acolchoadas ou pessoas em camisas de força. Era um lugar limpo, organizado e assustadoramente normal. Meus companheiros de internação eram pessoas como eu, executivos, professores, artistas, todos lutando contra seus próprios demônios internos. Ali conheci Júlia, uma artista plástica de 35 anos que tinha tentado suicídio 3 vezes. Ela pintava os muros do jardim com cores vibrantes, criando um contraste gritante com a palidez de nossas almas. Sabe, Marina, ela me disse um dia, às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. As visitas eram limitadas, o que tornava os dias ainda mais longos. Minha mãe vinha todos os dias permitidos, trazendo sempre algo novo. Uma revista, um livro, um conjunto novo de pijama.
Ela tentava manter uma fachada de otimismo, mas eu podia ver as olheiras crescentes sob seus olhos, o tremor em suas mãos quando me abraçava. Meu pai veio apenas uma vez. Ficou parado na porta do quarto como se tivesse medo de entrar. Filha, ele disse com a voz embargada, me desculpe por não ter percebido antes. Foi a primeira vez que o vi chorar desde o funeral do meu avô, 15 anos atrás. Raquel continuava sendo minha âncora com o mundo exterior. Trazia notícias do escritório, fofocas dos amigos em comum, pequenos pedaços de normalidade que eu desesperadamente tentava agarrar. Foi ela quem me contou que Sandra, minha assistente, tinha organizado um grupo de oração na empresa. Até o Roberto, que é ateu declarado, está participando, ela disse rindo. Os dias na internação seguiam uma rotina rigorosa. Acordar às 7, medicação, café da manhã, terapia em grupo, atividades ocupacionais, almoço, mais medicação, terapia individual, tempo livre no jardim, jantar, medicação noturna, dormir. Repita. Como um hamster numa roda, girando e girando sem sair do lugar. A terapia em grupo era particularmente desafiadora. Sentar em círculo com estranhos e expor suas feridas mais profundas não é natural. Mas foi numa dessas sessões que tive minha primeira epifania. Um senhor de seus 70 anos, que todos chamavam de Seu José, compartilhou algo que me marcou profundamente. Vocês sabem por que estamos todos aqui? Ele perguntou com aquela sabedoria que só os anos trazem. Não é porque somos fracos. É porque somos fortes demais. Tão fortes que achamos que podíamos carregar o mundo nas costas sozinhos. A depressão não é fraqueza. É o preço que pagamos por tentar ser mais fortes do que qualquer ser humano consegue ser. Suas palavras reverberaram dentro de mim por dias. Comecei a reexaminar toda a minha vida sob essa nova perspectiva. Cada conquista, cada promoção, cada elogio tinha sido mais um tijolo no muro que construí ao meu redor. Um muro que me protegia do mundo, mas também me isolava dele. Na terceira semana de internação, tive uma crise particularmente forte. Era domingo, dia de visitas, e ninguém tinha podido vir. Tranquei-me no banheiro e comecei a arranhar meus braços até sangrar. A dor física parecia mais suportável que a dor emocional que me consumia. Foi Irmã Maria, uma das enfermeiras, quem me encontrou. Ela não gritou, não chamou reforços, apenas sentou-se no chão do banheiro comigo e começou a rezar. Não eram orações elaboradas ou dramáticas, apenas palavras simples de uma fé genuína. Deus, ela disse, esta sua filha está sofrendo. Mostre a ela que o Senhor nunca abandona seus filhos, mesmo quando eles não conseguem mais acreditar. Algo naquela oração simples tocou um lugar dentro de mim que eu pensava estar morto. Chorei nos braços daquela mulher que mal conhecia, deixando sair toda a dor, toda a raiva, toda a frustração que tinha guardado por tanto tempo. Foi a primeira vez que permiti que alguém me visse completamente quebrada, sem tentar manter nenhuma fachada de controle. Os médicos aumentaram a medicação depois desse episódio. Os dias começaram a se misturar numa névoa de sonolência e apatia. Eu vagava pelos corredores do hospital como um fantasma. Participava das atividades mecanicamente, respondia às perguntas dos terapeutas com monossílabos. Era mais fácil assim, não sentir nada do que sentir tudo com tanta intensidade. Foi nesse estado que recebi a notícia de que tinha perdido meu cargo na empresa. Roberto tinha sido gentil ao máximo, mantiveram meu emprego, mas eu seria realocada para uma posição menos estressante quando voltasse. Era compreensível, lógico até, mas para mim foi como perder o último pedaço da minha identidade. Passei 3 dias sem sair do quarto depois disso. Recusei visitas, mal tocava na comida. Os enfermeiros tinham que praticamente me arrastar para o banho. Era como se um interruptor tivesse sido desligado dentro de mim. Marina, a executiva de sucesso, estava oficialmente morta. Quem eu era agora? Foi nesse momento que Pastor Paulo apareceu para uma visita surpresa. Ele não tentou me animar com frases feitas ou versículos decorados. Apenas sentou-se ao meu lado e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, suas palavras me atingiram como um tapa. Marina, você está tão ocupada lamentando quem você era que não consegue ver quem você pode se tornar. Às vezes, Deus permite que percamos tudo para que possamos encontrar o único tesouro que realmente importa. Que tesouro? Perguntei com amargura. Perdi minha carreira, minha independência, minha sanidade. O que mais Deus quer que eu perca? Seu orgulho. Ele respondeu simplesmente. Seu orgulho está matando você, Marina. Não a depressão, não os problemas na empresa,
mas seu orgulho que não permite que você aceite ajuda, que não permite que você seja humana, que não permite que você seja amada simplesmente por quem você é, não pelo que você conquista. Suas palavras me atingiram como flechas certeiras. Quis gritar com ele, expulsá-lo do quarto, negar tudo o que ele dizia, mas não consegui, porque no fundo, muito no fundo, eu sabia que ele estava certo. Naquela noite, sozinha no meu quarto do hospital, tive um sonho, ou talvez fosse uma visão, nunca soube ao certo. Vi-me como uma menina pequena, chorando sozinha num canto escuro. Aproximei-me dela e percebi que era eu mesma, aos 7 anos, no dia em que tirei minha primeira nota baixa na escola, e meu pai disse que esperava mais de mim. A menina olhou para mim com olhos cheios de lágrimas e perguntou: "Quando vai ser o suficiente? Quando vamos ser o suficiente?" Acordei chorando, mas era um choro diferente. Não era o choro desesperado dos últimos meses, mas um choro de libertação. Como se algo muito antigo e muito pesado estivesse finalmente sendo lavado da minha alma. Na manhã seguinte, pela primeira vez em semanas, pedi para ir ao jardim. Sentei-me num banco sob uma árvore antiga e observei o sol nascendo. Era início de inverno, e a geada cobria a grama com um brilho prateado. No galho acima de mim, um passarinho começou a cantar. Foi ali, naquele momento simples, que toquei o verdadeiro fundo do poço. Não era um lugar de desespero como eu imaginava, mas um lugar de rendição total. Um lugar onde não tinha mais nada a perder, nada a provar, nada a conquistar. Um lugar onde podia finalmente admitir: não sou forte o suficiente para isso. Não posso fazer isso sozinha. E foi exatamente nesse momento, quando finalmente admiti minha completa impotência, que algo começou a mudar. Não de forma dramática ou instantânea, mas como uma semente que começa a brotar no escuro, sem que ninguém veja. A mudança começou pequena, quase imperceptível. Comecei a notar coisas que tinha ignorado antes. O sorriso gentil da copeira que trazia o café da manhã, o jeito carinhoso como os enfermeiros tratavam até os pacientes mais difíceis, a dedicação silenciosa dos funcionários da limpeza que mantinham tudo impecável. Comecei a participar mais ativamente das terapias em grupo, não mais como a executiva que tinha todas as respostas, mas como alguém que estava aprendendo a ser humana novamente. Nas sessões de arte-terapia, descobri que não precisava ser perfeita em tudo. Meus desenhos podiam ser tortos, minhas pinturas podiam ser manchadas e ainda assim tinham valor. Júlia, a artista, me ensinou a pintar com as mãos em vez de usar pincéis. Sinta a tinta, Marina. Sinta a textura, a temperatura. Pare de tentar controlar tudo e apenas deixe fluir. No início, a ideia de sujar minhas mãos me causava ansiedade. Mas aos poucos, comecei a encontrar uma liberdade que nunca tinha experimentado antes. Foi também nesse período que comecei a escrever um diário. Não mais como registro metódico dos meus sintomas, como a doutora Helena tinha pedido, mas como um derramamento honesto da minha alma. Escrevia sobre meus medos, minhas dúvidas, minha raiva de Deus, minha confusão sobre quem eu era e quem deveria ser. Um dia, encontrei um bilhete anônimo sob minha porta. Era um versículo bíblico escrito à mão. Mesmo quando passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Salmos 23:4. Nunca descobri quem deixou o bilhete, mas guardei-o comigo como um tesouro. Na 6ª semana de internação, recebi uma visita inesperada. Sandra, minha ex-assistente. Ela tinha emagrecido e parecia cansada, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade diferente. "Marina", ela disse, "preciso te contar algo. Desde que você foi internada, comecei a frequentar uma igreja. E sabe de uma coisa? Sua história tem tocado muitas pessoas lá. Tem gente que nem te conhece orando por você todos os dias." A ideia de que desconhecidos estavam orando por mim, eu, que sempre me orgulhei de não precisar da ajuda de ninguém, me tocou de uma forma inexplicável. Naquela noite, ajoelhei ao lado da minha cama e tentei orar. Não sabia as palavras certas, não conhecia as orações apropriadas, então apenas deixei meu coração falar. "Deus", sussurrei na escuridão do quarto. "Eu não sei se o Senhor existe mesmo. Não sei se está me ouvindo, mas se estiver, eu preciso de ajuda. Não aguento mais carregar esse peso sozinha." Foi uma oração simples, quebrada, chorada. Mas foi a primeira vez que admiti, não apenas para mim mesma ou para os outros, mas para Deus, que precisava de algo maior que eu mesma para me sustentar. Os últimos dias de internação foram diferentes.
A escuridão ainda estava lá. A depressão não tinha desaparecido magicamente, mas algo tinha mudado dentro de mim. Era como se uma pequena janela tivesse se aberto, deixando entrar um fino raio de luz. No dia da minha alta, olhei uma última vez para aquele quarto que tinha sido meu refúgio e minha prisão por 45 dias. As paredes brancas que antes pareciam me sufocar, agora contavam histórias. Histórias de dor, sim, mas também de sobrevivência, de pequenos momentos de graça em meio ao caos. Saí do hospital não como uma pessoa curada, mas como alguém que estava começando a aceitar suas feridas. Não sabia o que me esperava lá fora, não tinha ideia de como seria reconstruir minha vida a partir dos cacos. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez houvesse um propósito maior em todo aquele sofrimento. Minha mãe me esperava na recepção, segurando um buquê de girassóis, minhas flores favoritas desde criança. Ao seu lado estava Raquel, Pastor Paulo e, para minha surpresa, Sandra. "Bem-vinda de volta", disseram em uníssono, como se tivessem ensaiado. O caminho de volta para casa foi silencioso. Olhei pela janela do carro e vi a cidade com outros olhos. As mesmas ruas, os mesmos prédios, o mesmo trânsito caótico de São Paulo. Mas tudo parecia diferente. Ou talvez eu é que estivesse diferente. Meu apartamento tinha sido limpo e organizado. Obra de Raquel, certamente. Havia post-its coloridos espalhados por toda parte, cada um com uma mensagem diferente. Versículos bíblicos, palavras de encorajamento, pequenas notas de amor. Na geladeira, refeições congeladas preparadas pela minha mãe. Na mesa da sala, uma cesta com meus chocolates favoritos e um cartão assinado por toda a equipe do escritório. Mas a verdadeira surpresa estava no meu quarto. Onde antes havia um escritório improvisado com segundo monitor e papéis de trabalho, agora havia um pequeno altar, uma Bíblia nova, um caderno de anotações, um frasco de óleo ungido e uma carta do Pastor Paulo. "Querida Marina", dizia a carta, "este é seu novo escritório. Não mais um lugar de cobranças e metas intermináveis, mas um espaço de encontro com aquele que pode restaurar sua alma. Use-o bem." Sentei na beira da cama e chorei. Não eram mais lágrimas de desespero, mas de gratidão. Gratidão por estar viva, por ter pessoas que me amavam mesmo quando eu não me amava, por ter chegado ao fundo do poço e descobrir que mesmo ali não estava sozinha. Na mesinha de cabeceira, entre os remédios que ainda precisaria tomar, havia um pequeno quadro com uma frase que se tornaria meu lema nos meses seguintes. Às vezes Deus permite que toquemos o fundo para descobrirmos que Ele é a base. O fundo do poço descobri não era o fim da história. Era apenas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada de cura que me levaria a lugares que eu nunca imaginei, tanto física quanto espiritualmente. Mas essa é outra parte da história. A volta para casa após a internação foi apenas o começo da minha jornada. Os primeiros dias foram um exercício de readaptação. Acordar no meu próprio quarto, preparar meu próprio café, tentar estabelecer uma nova rotina que não fosse centrada apenas em medicações e terapias. Sandra vinha me visitar regularmente, sempre trazendo histórias do escritório e, cada vez mais frequentemente, compartilhando suas experiências na igreja. "Marina, você precisa conhecer o grupo de jovens profissionais", ela insistia. "São pessoas como você que enfrentam os mesmos desafios no ambiente corporativo, mas encontraram um propósito maior." Resisti por semanas. Minha experiência com religião se limitava às missas de Natal que frequentava na infância e algumas sessões de umbanda que experimentei num momento de desespero antes da internação. A ideia de me juntar a um grupo evangélico parecia distante demais da minha realidade. Mas numa quinta-feira particularmente difícil, quando os remédios pareciam não fazer efeito e os pensamentos sombrios ameaçavam voltar, decidi aceitar o convite de Sandra. "Que mal pode fazer?", pensei, tentando ignorar a ansiedade que crescia no meu estômago. A igreja não era nada como eu imaginava. Nada de bancos de madeira organizados em filas intermináveis ou decoração austera. Era um espaço moderno, com poltronas confortáveis dispostas em semicírculo, iluminação acolhedora e uma atmosfera que mais lembrava uma casa do que um templo tradicional. O grupo de profissionais se reunia numa sala lateral, decorada com quadros motivacionais e versículos bíblicos em lettering moderno. Cerca de 20 pessoas, todas em roupas casuais pós-trabalho, conversavam animadamente enquanto compartilhavam um lanche. "Pessoal,
Esta é a Marina que tanto oramos por ela, Sandra me apresentou. Várias pessoas vieram me abraçar, como se me conhecessem há anos. Entre elas estava Marcelo, um executivo do mercado financeiro que tinha uma história semelhante à minha. Também passei pela depressão. Ele compartilhou durante o encontro. Achava que tinha tudo: dinheiro, status, reconhecimento. Mas estava tão vazio por dentro que nem os remédios mais fortes conseguiam preencher. Foi aqui, aprendendo a conhecer Deus, que encontrei um propósito maior que qualquer bônus ou promoção. Suas palavras reverberaram dentro de mim. Era exatamente assim que eu me sentia, bem-sucedida aos olhos do mundo, mas completamente vazia por dentro. A diferença era que Marcelo agora tinha um brilho nos olhos que eu não via em nenhum dos meus antigos colegas de trabalho. O tema daquela noite era Identidade em Cristo. O pastor Lucas, um jovem de não mais que 35 anos, falou sobre como o mundo corporativo nos força a construir uma identidade baseada em conquistas, títulos e resultados. Mas em Cristo, ele explicou, nossa identidade não está no que fazemos, mas em quem somos. Filhos amados de Deus. Chorei durante todo o encontro. Não conseguia explicar por quê, mas cada palavra parecia tocar uma ferida antiga em minha alma. Era como se alguém estivesse desmontando, peça por peça, toda a estrutura de autocobrança e perfeccionismo que eu tinha construído ao longo dos anos. No fim da reunião, pastor Lucas se aproximou. Em vez de oferecer conselhos ou tentar me converter, ele apenas perguntou: Marina, você já experimentou simplesmente sentar em silêncio e permitir que Deus fale com você? A pergunta me pegou de surpresa. Em toda a minha vida, eu sempre fui a pessoa que falava, que resolvia, que fazia acontecer. A ideia de simplesmente sentar e escutar parecia quase revolucionária. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação diferente. Não era a empolgação superficial de quem encontrou uma solução mágica, mas uma inquietação profunda, como se algo estivesse se mexendo nas fundações da minha alma. Sentei no pequeno altar que tinha sido preparado no meu quarto e, pela primeira vez, realmente tentei orar. Não eram as orações decoradas da minha infância católica, nem os rituais elaborados que tinha experimentado em outros lugares. Era apenas eu, sentada em silêncio, permitindo que todas as minhas máscaras caíssem. Deus, sussurrei na escuridão. Eu não sei se consigo acreditar no Senhor. Tenho tanto medo de me decepcionar de novo, de descobrir que isso é só mais uma tentativa frustrada de encontrar sentido. Mas se o Senhor existe mesmo, se está me ouvindo, me ajude a acreditar. Foi nesse momento que aconteceu algo que nunca consegui explicar racionalmente. Enquanto estava ali, sozinha no meu quarto, senti uma presença, não algo assustador ou sobrenatural, mas uma sensação de paz tão profunda que as lágrimas começaram a correr espontaneamente pelo meu rosto. Era como se, pela primeira vez na vida, eu estivesse sendo abraçada por um amor incondicional. Um amor que não exigia nada em troca, que não estava interessado nos meus títulos ou conquistas, que me aceitava exatamente como eu era, quebrada, confusa, imperfeita. Fiquei ali por horas, chorando e conversando com Deus como nunca tinha feito antes. Contei a Ele sobre meus medos, minhas dúvidas, minha raiva por ter permitido que eu passasse por tanta dor. E, surpreendentemente, senti como se Ele estivesse realmente ouvindo. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. A depressão não tinha desaparecido magicamente. Os remédios ainda estavam sobre minha mesa de cabeceira, lembrando-me que a batalha não tinha acabado. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Comecei a frequentar a igreja regularmente. Não apenas os encontros do grupo de profissionais, mas também os cultos de domingo e as reuniões de oração durante a semana. Cada vez que ia, aprendia algo novo sobre esse Deus que estava começando a conhecer. Pastor Paulo, que tinha me visitado no hospital, tornou-se um mentor importante nessa jornada. Ele me ajudou a entender que minha depressão não era um castigo divino ou falta de fé, como alguns sugeriam. Deus não causa nosso sofrimento, Marina, ele explicou. Mas Ele pode usar até mesmo nossas dores mais profundas para nos transformar e nos aproximar dele. Um mês após meu primeiro encontro com Deus naquela noite silenciosa, participei do meu primeiro retiro espiritual. Era um final de semana dedicado à cura interior, realizado numa chácara nos arredores de São Paulo. Fui com certo receio. Ainda não me sentia totalmente confortável com demonstrações muito emocionais de fé. Foi durante um momento de louvor na segunda noite do retiro que tive minha segunda experiência sobrenatural com Deus.
Enquanto a música tocava suavemente e as pessoas ao meu redor adoravam, senti como se um peso enorme estivesse sendo tirado dos meus ombros. Comecei a chorar compulsivamente. Mas não era um choro de tristeza. Era como se anos de mágoa, ressentimento e autopunição estivessem sendo lavados das minhas feridas mais profundas. Caí de joelhos, sem me importar com quem estava olhando, e pela primeira vez na vida, permiti que Deus realmente me visse. Não a Marina executiva, não a Marina depressiva, apenas Marina, sua filha. Naquele momento tive uma visão. Vi-me como uma menina pequena, a mesma do sonho que tive no hospital. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Jesus estava ao seu lado, segurando sua mão, enxugando suas lágrimas. Você nunca esteve sozinha, ouvi uma voz suave dizer no meu coração. Eu sempre estive aqui, esperando você me deixar entrar. A experiência foi tão real, tão tangível, que quando finalmente me levantei, as pessoas ao meu redor comentaram que meu rosto estava diferente, como se estivesse brilhando. Olhei-me no espelho do banheiro, e pela primeira vez em anos, reconheci a pessoa que me olhava de volta. Nos meses seguintes, minha vida começou a mudar de formas que eu nunca poderia ter imaginado. Não foram mudanças dramáticas ou repentinas, mas pequenas transformações diárias que, somadas, criavam um novo padrão de vida. Comecei a estudar a Bíblia seriamente, não apenas lendo, mas realmente mergulhando nas Escrituras, descobrindo promessas e verdades que falavam diretamente ao meu coração. Aprendi a identificar a voz de Deus. Aquele sussurro suave que muitas vezes vem nos momentos mais silenciosos. Minha relação com os remédios e a terapia também mudou. Antes, eu os via como muletas que provavam minha fraqueza. Agora, comecei a entendê-los como instrumentos que Deus usava para me ajudar no processo de cura. Doutora Helena, minha psiquiatra, notou a mudança em nossas sessões. Você está diferente, Marina, ela comentou um dia. Ainda há tristeza em seus olhos, mas agora há também algo mais. Esperança, talvez? Concordei, tentando explicar a ela as experiências que estava tendo com Deus. Para minha surpresa, ela não descartou nem minimizou minhas experiências espirituais. A fé pode ser uma força poderosa no processo de cura, ela disse. Continue explorando esse caminho. O grupo de profissionais da igreja se tornou minha segunda família. Ali encontrei pessoas que entendiam tanto minhas lutas profissionais quanto espirituais. Compartilhávamos não apenas estudos bíblicos, mas também desafios do dia a dia no ambiente corporativo, aprendendo a integrar nossa fé com nossa vida profissional. Foi numa dessas reuniões que conheci Ricardo, um empresário que tinha passado por um processo de falência antes de se converter. Ele compartilhou algo que mudou completamente minha perspectiva. Sabe qual foi meu maior erro? Achar que Deus só se interessava pela minha vida espiritual. Ele quer fazer parte de tudo, inclusive dos nossos fracassos e recomeços profissionais. Essa verdade me atingiu profundamente. Percebi que tinha passado anos compartimentando minha vida. Trabalho em uma caixa, vida pessoal em outra, e agora estava tentando colocar Deus numa terceira caixa, separada das demais. Mas ele não queria apenas um espaço reservado na minha vida. Queria ser o centro de tudo. Comecei a levar minha fé para o trabalho, não de forma ostensiva ou impositiva, mas através de pequenas atitudes. Orava antes de reuniões importantes, pedia sabedoria para decisões difíceis, tratava meus colegas com mais empatia e compaixão. Sandra, que tinha sido instrumental em me levar à igreja, agora era mais que uma ex-assistente. Era uma irmã em Cristo. Compartilhávamos devocionais antes do trabalho. Orávamos uma pela outra. Celebrávamos pequenas vitórias juntas. O momento mais marcante dessa fase foi quando fui batizada. Escolhi ser batizada no mar, numa praia do litoral paulista, numa manhã de domingo. Enquanto entrava nas águas, lembrei de todas as lágrimas que tinha derramado nos últimos anos, de todo o sofrimento que tinha passado. Agora, aquelas mesmas águas que simbolizavam minhas dores estavam me purificando, marcando o início de uma nova vida. Pastor Paulo, que me batizou, disse algo que nunca esqueci. Marina, você está morrendo para sua antiga identidade e nascendo de novo em Cristo. A depressão não define mais quem você é. Sua história de dor agora se torna um testemunho de restauração. Quando emergi das águas, senti-me verdadeiramente nova. Não porque a depressão tinha desaparecido magicamente. Os remédios ainda faziam parte da minha rotina. As sessões de terapia continuavam importantes. Mas agora eu tinha algo mais forte que a doença.
Tinha uma esperança viva, uma fé que ia além das circunstâncias. Esse encontro com Deus não foi o fim da minha história de depressão. Foi apenas o começo de uma nova jornada, uma jornada de cura que continuaria pelos próximos anos. Mas agora eu não caminhava mais sozinha. Tinha encontrado não apenas um Salvador, mas um companheiro para cada passo do caminho. E foi esse encontro que me preparou para o que viria a seguir. Uma transformação tão profunda que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de muitas outras pessoas que, como eu, lutavam contra as sombras da depressão. A verdadeira transformação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, como uma borboleta se desenvolvendo dentro do casulo. No meu caso, começou numa manhã de domingo, 6 meses após meu batismo. Estava na igreja, ouvindo um testemunho sobre depressão, quando senti Deus falando claramente ao meu coração. Marina, sua história não é só sua, é hora de compartilhar. Naquela mesma semana, recebi um convite inesperado. Uma igreja em Osasco estava organizando um congresso sobre saúde mental e fé. Sandra, que agora liderava o Ministério de Profissionais, tinha mencionado minha história para os organizadores. Meu primeiro instinto foi recusar. Falar em público sobre minha depressão? Expor minhas fragilidades? Mas então lembrei das palavras do pastor Paulo. Às vezes, nossas maiores feridas se tornam nossas maiores ferramentas de ministério. O congresso reuniu mais de 1.000 pessoas. Quando subi ao palco, minhas mãos tremiam. Olhei para a plateia e vi rostos que refletiam minha própria jornada. Pessoas lutando contra a depressão, familiares buscando entender, profissionais de saúde querendo integrar fé e ciência. Meu nome é Marina Santos. Comecei. E durante 7 anos, vivi no vale escuro da depressão. Mas hoje estou aqui para contar como Deus pode transformar nosso vale de lágrimas em vale de bênçãos. Compartilhei tudo. A carreira bem-sucedida que escondia um vazio profundo, os ataques de pânico, a internação, o encontro com Deus. Falei sobre a importância do tratamento médico aliado à fé, sobre como Deus pode usar tanto os remédios quanto a oração para nos curar. Quando terminei, dezenas de pessoas vieram até mim, chorando, compartilhando suas próprias lutas. Uma jovem executiva me abraçou forte. Você acabou de contar minha história. Pensei que era a única cristã lutando contra a depressão. Aquele evento abriu portas que eu nunca imaginei. Comecei a receber convites para falar em outras igrejas, em grupos de apoio, até mesmo em empresas. Minha história tocava pessoas de diferentes backgrounds, desde evangélicos tradicionais até agnósticos em busca de sentido. Paralelo a isso, Deus começou a mudar minha vida profissional. Voltei ao mercado de trabalho, mas não mais como executiva de marketing. Abri uma consultoria especializada em saúde mental corporativa, integrando minha experiência profissional com meu chamado ministerial. Você já pensou em escrever um livro? Perguntou o pastor Paulo um dia. A ideia parecia absurda, mas novamente senti aquele impulso divino. Durante 1 ano, dediquei minhas madrugadas a escrever Do Vale à Vitória, uma jornada de cura da depressão. O livro se tornou um best-seller cristão, traduzido para várias línguas. Recebi mensagens de pessoas do mundo todo, pastores lutando em silêncio contra a depressão, missionários sobrecarregados, líderes empresariais no limite do burnout. Em 2020, no auge da pandemia, Deus abriu outra porta. Criei um ministério online de apoio a pessoas com depressão. Através de lives, grupos de WhatsApp e encontros virtuais, conseguíamos alcançar pessoas que nunca pisariam numa igreja, mas estavam desesperadas por ajuda. Sandra, que tinha sido instrumental no início da minha jornada, agora coordenava comigo uma rede de profissionais cristãos. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas, que ofereciam atendimento a preços acessíveis para a comunidade. O momento mais significativo dessa transformação aconteceu quando fui convidada para falar num congresso internacional de psiquiatria. Ali, diante de centenas de profissionais de saúde, compartilhei como fé e ciência podem trabalhar juntas no tratamento da depressão. A depressão não é falta de fé, expliquei. Assim como pressão alta não é falta de oração. São condições reais que precisam de tratamento adequado. Mas a fé pode ser uma aliada poderosa no processo de cura. Em 2022, 7 anos após aquela primeira manhã em que a depressão entrou na minha vida, recebi uma notícia que me fez chorar de gratidão. Os médicos consideravam minha depressão em remissão. Sob supervisão, comecei a reduzir gradualmente os medicamentos. Mas a maior transformação não foi a cura da depressão.
foi perceber que Deus tinha usado minha dor para um propósito maior. Através do meu testemunho, centenas de pessoas encontraram esperança, cura e, principalmente, um encontro pessoal com Jesus. Hoje, quando olho para trás, vejo como cada momento daquela jornada dolorosa tinha um propósito. A depressão não foi uma punição divina. Foi o vale escuro que me levou a encontrar a luz verdadeira. Ainda tenho dias difíceis. Às vezes, as sombras da depressão tentam voltar. Mas agora sei que não estou sozinha nessa batalha. Tenho uma comunidade que me sustenta, profissionais que me acompanham e, acima de tudo, um Deus que transformou minha maior fraqueza em meu maior testemunho. Minha história não acabou. A cada dia, Deus escreve um novo capítulo através das vidas que são tocadas pelo ministério. Cada pessoa que encontra esperança através do meu testemunho é mais uma prova de que Deus pode transformar nossas cicatrizes em instrumentos de cura. Como diz o versículo que se tornou o lema do nosso ministério, ele transforma o vale de lágrimas em fontes de bênção. Salmos 84, 6. Minha depressão se tornou uma fonte de bênção para outros. E isso, mais que qualquer sucesso profissional ou reconhecimento, é a maior prova da transformação que Deus operou em minha vida.